Alerta Geral. Bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. Começamos aqui o nosso bate-papo político falando sobre a agenda das eleições de 2022 e nessa pauta está o pedido de impugnação de candidaturas majoritárias e também proporcionais. Os pedidos de impugnação são feitos por partidos adversários e principalmente pelo Ministério Público Eleitoral quando os candidatos, as candidatas não cumprem as exigências da legislação eleitoral. Chegam ao TRE com o pedido de registro da candidatura, mas nesse pente fino, inicialmente feito pelo Ministério Público Eleitoral, alguns nomes são barrados, como conta agora o repórter Sátiro Salles. As campanhas das 3 maiores coligações partidárias que concorrem ao governo do estado foram atingidas diretamente pelas ações de impugnação de candidaturas de nomes que compõem o cargo de vice, de suplência ao Senado e de pretendentes à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa. As ações foram movidas por partidos e pelo Ministério Público Eleitoral. Os candidatos ou candidatas irão contestar a impugnação ao serem notificados pela Justiça e poderão reconquistar o direito de disputar as eleições se provarem que estão em plenas condições de elegibilidade. A coligação Ceará Cada Vez Mais Forte, liderada pelo PT, pediu a impugnação da candidatura de Domingos Filho, como vice de Roberto Cláudio. Domingos não teria se desincompatibilizado do cargo de conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado, TCE. Ele pertencia ao extinto TCM e manteve as funções de conselheiro em disponibilidade, com remuneração e todas as regalias do cargo. A candidata vice na chapa de Eumano de Freitas, Jade Romero, teve a candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, porque não se afastou dentro do prazo legal para concorrer ao mandato eletivo. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É uma dor de cabeça para os candidatos e as candidatas que estão no alvo dos pedidos de impugnação do Ministério Público Eleitoral. Nós antecipamos na segunda-feira aqui no Jornal Alerta Geral que a coligação O Ceará Cada Vez Mais Forte, liderada pelo PT, entrou com o pedido de impugnação da candidatura de Domingos Filho como vice na chapa de Roberto Cláudio. E as razões: Domingos, como disse o Sátiro Salles, não teria se desincompatibilizado do cargo de conselheiro em disponibilidade e por essa razão não teria como ter filiação partidária e nem condições para disputar uma eleição, como acontece agora em 2022. Todos esses pedidos de impugnação de candidaturas que atinge candidatos das 3 maiores coligações que disputam o governo do estado passam pelo Ministério Público Eleitoral e agora serão analisadas pela Justiça. Além desses candidatos majoritários, como Domingos Filho, candidato a vice na chapa de Roberto Cláudio, Jade Romero, candidata a vice na chapa de Eumano de Freitas, assim como de Augusta Brito, que é candidata a primeira suplente na chapa de Eumano de Camilo Santana ao Senado. Todos esses candidatos, todas as candidatas irão apresentar recursos à Justiça para se contrapor ao pedido do Ministério Público Eleitoral. Além dessas candidaturas majoritárias, tanto na chapa ao governo do estado quanto na chapa ao Senado, tivemos também, como você pode nos acompanhar pelas imagens aqui dos dados do quadro exposto pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre o pedido de impugnação de candidaturas. Foi pedido a impugnação do candidato Aloysio Antônio Gomes de Matos Brasil, ele que é candidato a deputado estadual pelo Partido União Brasil. Tem também Henrique Sávio Pereira Pontes, ex-deputado estadual, que teve também a candidatura impugnada, nesse caso, pelo Ministério Público Eleitoral. E tem outros nomes também. Magnólia de Souza Rocha, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido União Brasil. Ministério Público Eleitoral também fez esse pedido com base na lei que disciplina a inelegibilidade para quem cometeu atos de improbidade administrativa. O ex-deputado federal e candidato a deputado federal pelo PSDB, Aníbal Ferreira Gomes, também
teve a candidatura impugnada. O pedido é do Ministério Público Eleitoral por conta de crimes contra a administração pública. Também tivemos a candidatura com pedido de impugnação de Carlos Macedo, do PSB, que disputa o mandato de deputado federal. Pedido também feito pelo Ministério Público Eleitoral. Augusta Brito, que é candidata a primeira suplente de Camilo Santana, teve a candidatura impugnada pelo Partido Republicanos com base na lei da ficha limpa. Augusta teve contas desaprovadas quando prefeita do município de Graça. Também tivemos o pedido de impugnação de Jade Romero, que é companheira de Elmano de Freitas na chapa ao governo do estado. Jade não teria se desincompatibilizado em tempo hábil do cargo que ocupava na estrutura da administração estadual. Tem mais também outros. O ex-deputado, ex-prefeito José Gerardo Arruda também é alvo de uma ação do Ministério Público Eleitoral e teve a candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral com base na lei da ficha limpa. O mesmo aconteceu com a ex-primeira-dama do município de Eusébio, Marta Gonçalves. A Camila Maciel, aqui na nossa produção do Jornal Alerta Geral, pode nos passar aqui, nos enviar aqui, para nos apresentar aqui nas redes sociais essa relação dos nomes que foram divulgados, os nomes divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tem mais um nome aí, eu quero aqui fazer referência também à candidata a deputada estadual Marta Gonçalves, que o pedido de impugnação foi feito pelo Ministério Público Eleitoral em função de contas desaprovadas na gestão de Marta Gonçalves, quando secretária de Ação Social do município do Eusébio. Todos esses pedidos é a primeira lista divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre pedidos de impugnação de candidaturas. E aí você, ouvinte e internauta, Luzenor, você, Marcos Surlan, faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Só uma pergunta, Luzenor de Oliveira. Como os candidatos vão fazer agora? Qual é o procedimento dos candidatos? Eles receberam o pedido de impugnação da candidatura, agora eles tocam a campanha normalmente, o prazo, porque a campanha está na rua já, né? As eleições estão chegando aí. Como é que fica a situação deles? Tudo bem que eles estão entrando com os recursos, mas qual é o prazo? E a campanha segue normalmente? Eles podem tocar normalmente a campanha? Marcos Surlan, boa pergunta, porque é a oportunidade para esclarecimento aos eleitores. Você, quando tem o pedido de candidatura impugnada, é notificado ou notificada pelo Ministério Público Eleitoral sobre essa impugnação. Ou melhor, o Ministério Público Eleitoral envia para a Justiça Eleitoral esse processo e a Justiça Eleitoral vai chamar os candidatos para apresentarem defesas. Quando essas defesas são apresentadas para a Justiça Eleitoral, aí os candidatos terão a oportunidade de dizer o seguinte: olha, a minha documentação está aqui, eu tive contas desaprovadas, mas foi apenas um erro técnico aqui, ou mesmo em determinados casos, os advogados dessas coligações dos candidatos podem argumentar que esses candidatos, à época que existiam cargos públicos que tiveram esses problemas de contas desaprovadas, e quando foram procurados pelos órgãos de controle de contas, como o TCE ou Tribunal de Contas da União, não foram encontrados. Então, quando não é notificado, às vezes tem o julgamento à revelia, mas quando são descobertas essas falhas nos processos que levam aos pedidos de impugnação, os candidatos apresentam defesas e às vezes conseguem retomar a vida normal como candidato. A outra pergunta, Marcos Surlan: as candidatas poderão continuar fazendo a campanha, afinal, eles não tiveram as candidaturas indeferidas. Tem uma diferença aí de nomenclatura. Sim. Impugnação é o ato do Ministério Público Eleitoral de provocar a Justiça para barrar determinada candidatura por uma ou outra irregularidade, seja nesse caso da falta de desincompatibilização no prazo hábil para a pessoa, para o homem ou para a mulher, se credenciar a um mandato eletivo. E o outro caso é esse que se enquadra na lei da ficha limpa: quem tem contas julgadas pelos órgãos de controle de contas, pelo pleno desses tribunais, não pode ser candidato. Há um impedimento. Aí está essa imposição na lei da ficha limpa, na lei de improbidade administrativa. Mas todos os candidatos, todas as candidatas
poderão continuar fazendo a campanha até que a Justiça Eleitoral dê o veredito final sobre se esses candidatos, se essas candidatas terão ou não a candidatura indeferida, ou seja, impugnação é o ato de um partido de oposição ou do Ministério Público Eleitoral dizer à Justiça que aquele candidato, aquela candidata não pode disputar, está impedido de concorrer às eleições. E em seguida vem a avaliação da Justiça Eleitoral sobre esse pedido do Ministério Público Eleitoral, a apresentação de defesa dos candidatos, para aí então a Justiça Eleitoral dizer o seguinte: candidato A não pode disputar a eleição, ou seja, está impedido, está barrado, está com a candidatura indeferida. Se o pedido for deferido, significa dizer que o candidato, a candidata está livre para correr atrás dos votos, mas esses candidatos poderão continuar em campanha porque o processo ainda não está finalizado. E outro detalhe, Marcos Furlan, além dos recursos à Justiça Eleitoral no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, os candidatos poderão também ir ao Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de garantir o registro da candidatura que os possibilitam a continuar na disputa eleitoral. Em alguns casos, nós temos hoje candidatos com pedidos de registro na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, que também tiveram contas desaprovadas, ou algum ato de improbidade administrativa. Aí alguém pergunta: sim, Luzenor, fulano, cicrano, teve essa conta desaprovada, foi julgado, foi condenado, teve os direitos políticos cassados, suspensos temporariamente. Mas nesse caso, quando há uma liminar conseguida por esse candidato ou por uma candidata, aí sim, temporariamente, esses candidatos poderão continuar na campanha. Esclarecido então, Luzenor de Oliveira, e daqui a pouco o que teremos no Bate-Papo Político? Vamos continuar falando sobre as eleições. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, convocou os comandantes gerais das polícias militares para discutir nesta manhã em Brasília ações para enfrentamento da violência nas eleições de 2022. Daqui a pouco.